Fala pessoal, estamos de volta aqui na Malheiros TV. E hoje o nosso roteiro foi feito exclusivamente para a galera que pediu esse tema nos comentários do nosso último vídeo. E como nós estamos sempre de olho no que vocês falam e no carinho que vocês têm pelo canal, decidimos atender aos pedidos e falar sobre esse tema seríssimo. Um dos capítulos mais tristes da história do século XX, o genocídio armênio. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que a Malheiros TV é um projeto que jamais poderia ser feito sem o nosso roteirista Cláudio Hansen. Meu objetivo aqui sempre foi explicar em 10, 12 minutos disputas geopolíticas complexas, mas eu não podia fazer isso sem a ajuda de um profissional. Alguém que, além da formação em geografia, tem anos de experiência na arte de ensinar. E antes de trazer qualquer coisa aqui para vocês, é ele quem me ensina sobre muitas questões do mundo. Esse vídeo de hoje devia ter sido postado na semana passada, na quinta-feira, dia dos professores, e eu tive que atrasar por algumas questões técnicas. Mas fica aqui a minha homenagem atrasada ao meu grande sócio nessa aventura e roteirista do canal, Cláudio Hansen. Vamos lá? Solta a vinheta, vamos pro vídeo. Bom, vamos nessa. Esse assunto veio à tona quando nós falamos no vídeo anterior que no atual conflito na região do Cáucaso, a Turquia declarou apoio ao Azerbaijão e se posicionou contra a Armênia. Esse movimento reacendeu uma discussão que tem mais de um século, o genocídio armênio. É importante avisar que muitas pessoas nunca ouviram falar no genocídio armênio e nem entendem ao certo qual é a enorme discussão que está por trás disso tudo. Então, como é de costume nesse canal, antes de falar sobre o genocídio, vamos começar pelo começo e resumir essa treta que rola. Bom, a Armênia acusa a Turquia de causar um genocídio na sua população entre os anos de 1915 e 1923. O número de mortos seria na casa de 1 milhão de armênios. A Turquia, por sua vez, reconhece que o conflito aconteceu, mas nega que os números sejam tão altos e argumenta que esse conflito estava dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Portanto, não teria sido um genocídio, mas sim um conflito de guerra como tantos outros da época. Pode ser que nesse momento você esteja se perguntando, mas qual é a diferença, gente? Tantas mortes, perseguição, todo esse terror. Será que faz diferença chamar de genocídio ou não? A verdade é que faz sim. Um genocídio não é um conflito entre dois grupos que se enfrentam numa guerra. Ele é bem mais grave do que isso. Envolve a perseguição e extermínio de uma população com o intuito de extinguir toda ou parte significativa de um povo. O termo genocídio foi trazido pelo advogado polonês Ralph Lemkin. Deixa eu ver. Isso, Ralph Lemkin. E foi usado para falar tanto do Holocausto nazista quanto da morte dos armênios. Ah, Malheiros, mas o que mudaria se todo mundo chamasse de genocídio? E daí? Bom, mudaria muita coisa. Primeiro, isso teria um valor enorme para o povo armênio, que veria a sua história finalmente ser reconhecida. Além disso, outras sanções poderiam ser impostas à Turquia, como, por exemplo, indenizações, perdas de território, acordos para não entrar em novos conflitos, enfim, uma série de medidas poderiam derivar do reconhecimento de um genocídio. E por último, mas não menos importante, para quebrar a sensação de impunidade e injustiça. Muitos cientistas políticos afirmam que ao deixar um genocídio passar em branco, outros países podem tomar atitudes parecidas por acreditarem que não serão punidos. Alguns historiadores, inclusive, comentam que o próprio Hitler usava a ideia de ninguém mais falar dos armênios para convencer os seus generais a tomarem atitudes mais violentas. Agora que a gente viu o tamanho da discussão em torno dessa questão armênia, vamos entender o que estava acontecendo na época do conflito. E para a gente entender o contexto, a gente precisa voltar até o Império Turco-Otomano, um dos maiores e mais poderosos impérios da história. Um império que foi formado no século XIII e só chegou ao fim no século XX, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. E as terras desse império se estendiam pelo sudeste da Europa, pelo Oriente Médio, o Cáucaso, o norte e o chifre da África, enfim, um império que influenciava uma enorme região e controlava diferentes etnias no seu território, incluindo os armênios. Como todo poder que dura tantos séculos, o Império Turco-Otomano teve seus altos e baixos. Se ele viveu um momento muito bom ali no século XVI e XVII,
também passou por maus bocados entre o século XVIII e XIX. Maus bocados? Será que essa é uma boa gíria para a internet? As forças militares dos turcos já não se destacavam mais tanto e os seus rivais começaram a parecer uma ameaça cada vez maior, principalmente os russos. Diante desse novo cenário, os turco-otomanos decidiram se modernizar para garantir o poder. As potências europeias cresciam em ritmo mais acelerado, alguns territórios começaram a se libertar e tudo isso levou a uma reforma conhecida como Tanzimat. Tanzimat. Não sei se alguém souber a pronúncia. Uma reforma que rolou entre os anos de 1839 e 1876 e que mudou muita coisa no Império, reforçando ainda mais o poder do Estado turco-otomano. E uma das mudanças mais importantes foi o incentivo à integração dos povos islâmicos, que, por exemplo, poderiam fazer parte do exército nessa nova lei. E isso afetou diretamente os armênios, que, em sua maioria, eram cristãos. Depois de um tempo de relativo sucesso dessas reformas turcas, as crises voltaram a abater o Império. A qualidade de vida da população entra em queda e os povos não islâmicos sofreram ainda mais. Os armênios criaram a Federação Revolucionária Armênia para reivindicar os direitos e pressionar o imperador. Mas entre 1894 e 1896, muitos armênios foram mortos para impedir a revolução. Saber o número exato é muito difícil, mas algumas entidades falam em mais ou menos 200 mil mortos ao longo desses 2 anos. Na entrada do século XX, a crise do Império Turco-Otomano continuava, e o Império perdia cada vez mais territórios que se tornavam independentes. Então, surge um movimento chamado Jovens Turcos, um grupo que queria retirar o imperador e colocar um governo mais moderno no poder. E essa mudança foi bem vista por muitos grupos, inclusive os armênios, que apoiavam essa iniciativa. Em 1908, os jovens turcos chegam ao poder, causando um sentimento de euforia na população. Mas as coisas não aconteceram como esperado. E já no ano seguinte rolaram alguns confrontos contra os bairros armênios. No ano de 1913, a ala mais radical dos jovens turcos, um grupo chamado de Comitê União e Progresso, assume o poder e decide implantar uma política de resgate ao passado forte dos turco-otomanos. Uma coisa tipo Make the Imperial Great Again. Esse grupo começou a fortalecer as bases militares e lutar contra as ameaças ao movimento que eles chamavam de panturquismo, uma ideia de hegemonia do poder turco na região. Como estratégia de poder, os turcos se juntaram à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? A gente já sabe que não vai dar certo isso. Mas eles entraram no contexto da guerra e convocaram os homens para a Segunda Guerra Mundial. Só que aí as denúncias de genocídio começaram a aparecer. Aparentemente, os armênios convocados para a guerra foram colocados em funções de trabalho pesado e desarmados. Ao mesmo tempo, algumas cidades armênias foram simplesmente atacadas. O clima de conflito entre os turcos e armênios estava totalmente instalado. E no dia 24 de abril de 1915, intelectuais, líderes e artistas armênios são presos. Depois disso, grandes ofensivas aconteceram contra as cidades armênias. A denúncia contra os turcos é que eles avançaram e tomaram as cidades armênias, expulsando as pessoas de casa e mandando para o deserto, onde a maioria ia morrer de fome antes de chegar em qualquer lugar. As cidades saqueadas e igrejas destruídas marcaram esse período. Esses ataques eram chamados de deportação e foram a causa da morte de milhares de pessoas. Em 1917, mais da metade da população armênia tinha morrido. Diante do cenário tão caótico, os armênios aproveitaram que os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial e só no ano seguinte, em 1918, conseguiram criar a República da Armênia. Em 1920, representando o lado vencedor da Primeira Guerra, os norte-americanos criaram o Tratado de Versalhes. Aquele Tratado de Versalhes que delimitava as fronteiras na região, inclusive as fronteiras da América. Da América não, minto, da Armênia. Inclusive as fronteiras da Armênia. E julgava também os líderes turcos que causaram o genocídio e apoiaram a Alemanha. Muita gente deve estar aí falando agora, bom, então acabou, né? Tudo certo, tivemos um final feliz. Mais ou menos!
Mas não foi bem assim, porque um novo governo chegou na Turquia, desconsiderou o acordo e o julgamento feito pelos Estados Unidos e o conflito voltou a reacender na região. Novos ataques aconteceram e alguns historiadores estimam que cerca de 100 mil armênios podem ter morrido. O que fez com que a Armênia tivesse mais força para resistir foi o fato de se juntar à União Soviética. Pois é, a gente já pode prever também que esse apoio teve um preço muito alto. A Armênia se afastou dos países ocidentais, o que pode explicar um pouco o fato de muita gente nunca ter ouvido falar nessa história. E o fato de tantos países só terem reconhecido o genocídio armênio nos anos 90 e 2000, justamente depois do fim de quem? Exatamente. Olha aí, você já está ligado em todos os vídeos aqui, você já está sabendo de tudo. Para colocar um fim a esse período tão terrível da história do mundo, no ano de 1923 foi feito um novo tratado, o de Lausanne, o acordo que delimitou a Turquia como ela é hoje, e foi feito para impedir o avanço dos soviéticos na região. A gente pode entender esse momento como o fim dos ataques contra os armênios, mas o começo da luta deles pelo reconhecimento internacional do episódio genocida. O horror é que o número total de mortes dos armênios entre 1915 e 1923 pode chegar ao número de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Fora as pessoas que fugiram da região para morar em várias partes do mundo. Esse movimento é chamado de a diáspora armênia. Para vocês terem uma noção, o número de armênios que passou a viver em outros países era mais ou menos o dobro dos que moravam na Armênia. E uma curiosidade, é óbvio que não é regra, mas muitos descendentes de armênio têm o sobrenome terminado com Yan. Por exemplo, a Kim Kardashian. Outro exemplo é o vocalista do System of a Down, uma banda super crítica em relação à política internacional. Ele se chama Serj Tankian e é super engajado no reconhecimento do genocídio, por conta da sua família ter sido expulsa na diáspora armênia. No Brasil, é claro que eu tenho que lembrar da minha grande amiga e grande baluarte do teatro brasileiro, minha grande professora, Aracy Balabanian. E, é claro, do nosso grande Stepan Essessian, entre várias outras pessoas que compõem a comunidade armênia aqui no Brasil. Inclusive, no ano de 2015, o governo brasileiro se solidarizou às vítimas armênias, mas não reconheceu o genocídio. Em 2019, os Estados Unidos sim reconheceram e criaram uma situação super tensa com a Turquia. Enfim, essa é uma história bem complexa e a gente aqui fez um resumo com o maior carinho para ajudar mais pessoas a entenderem um pouco melhor. Por hoje é tudo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos vídeos, compartilhem, deem like no canal, se inscrevam, mandem para outros amigos, porque meu objetivo é aumentar a nossa discussão aqui. Eu tô sempre de olho nos comentários, hein? Comentem aí, porque esse vídeo aqui saiu de um dos comentários. Valeu!